Uma das mais importantes alternativas de transporte no Mato Grosso, a BR-163 está em precárias condições. As obras prometidas pela empresa que ganhou a concessão da rodovia federal não saíram do papel na maioria dos casos. Isso é prejuízo para a economia do Estado e risco constante para os motoristas que dependem da estrada para se locomover. Sobre este e outros temas, vamos conversar com o senador Carlos Fávaro, do PSD. Porque o desenvolvimento do Mato Grosso é assunto de Estado. Senador Carlos Fávaro, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Uma honra, Silvio, poder revê-lo. E agora, pela primeira vez no estúdio, né, praticamente passada a pandemia, com todos os cuidados, mas estar aqui no estúdio é uma honra falar comigo e com os ouvintes da TV Senado. Senador, vamos falar sobre a BR-163, como eu mencionei na abertura do programa, é uma rodovia federal que foi privatizada, foi dada uma concessão à empresa e, infelizmente, essa empresa, como o senhor tem comentado, tem protestado veementemente sobre isso, essa empresa acabou cobrando pedágio esse tempo todo das pessoas que por lá passam, dos veículos, mas ela não fez as obras. O senhor defendeu, inclusive, a intervenção federal em relação a esse contrato. Por quê? Perfeito. Bom, primeiro deixar claro que eu sou a favor de que o Estado tenha a participação da iniciativa privada em alguns assuntos que pode delegar, sim, desde que regrado e acompanhado por agências reguladoras, cumpra o bom papel para o cidadão. No caso, concessões de rodovias, eu sou favorável. O grande problema é quando um concessionário não cumpre a sua função. Essa rodovia, que é um eixo estruturante para o Brasil, não é só para o estado de Mato Grosso, está há anos lá, sem obras de duplicação, sem obras de manutenção decente, com uma concessionária que não dá a mínima ao cidadão mato-grossense, não dá atenção ao cidadão mato-grossense, e depois de todos os trâmites, todas as buscas do processo de caducidade, onde viu que ia ter problema, procura o Estado, no caso a União, o Ministério da Infraestrutura, e propõe, então, a devolução amigável do contrato. Mas isso não é tão simples assim. Aí vai querer ficar discutindo o que fez, o que deixou de fazer, o encontro de contas, as penalidades que ela deve ao cidadão, ao Estado por não ter cumprido, e pode se arrastar por pelo menos mais 2 ou 3 anos, cobrando tarifa e não fazendo serviço de qualidade. Por isso defendo. Se ela quer fazer entrega amigável, vamos fazer. É poder do Estado, está previsto em lei que o Estado pode fazer intervenção, defendendo o interesse público, faz uma intervenção federal, estabelece um novo gestor para a rodovia, que pode ser, na minha sugestão, o próprio DENIT, começa a fazer a manutenção e as obras, aí você pode me dizer, mas com que recurso? Com o próprio recurso dos pedágios, que está cobrando a população e não está dando resultado. O DENIT pode fazer isso, inicia-se um novo processo de licitação e deixa lá a entrega amigável com a atual concessionária para que chegue num bom senso. E caso não chegar também, pode judicializar e ele se entende. Mas cessa, dá uma resposta para a população que não aguenta mais pagar pedágio, ver seus recursos indo embora e a rodovia lá matando gente ainda sem manutenção. E é um prejuízo economicamente muito grande para o Estado, que é um Estado produtor, força no agronegócio, um Estado exportador e precisa escoar a produção, né, senador? É um eixo estruturante para o Brasil. Hoje, com a finalização da pavimentação asfáltica de Miritituba, no Pará, Santarém, no Pará, até os portos de Santos, ligou os portos do Arco Norte aos portos do sul do país, e essa é uma das rodovias que faz essa interligação. É uma rodovia estruturante para transporte de commodities e pessoas. Não dá para pensar nessa rodovia com os recordes de produção mato-grossense, com tanta carga passando sobre ela, não ser duplicada e ainda o que é pior, já concessionada e pagando pedágio. Senador Carlos Fávaro, existe uma situação dramática, não só em Mato Grosso, mas em vários outros estados do Brasil, que é o produtor rural que vive há décadas na sua terra, mas não tem o título definitivo de posse. O senhor é o relator no Senado de um projeto que pretende tornar mais rápido essa que se chama de regularização fundiária, né? Como essa proposta pode beneficiar os pequenos e médios agricultores do Brasil, do Mato Grosso? Primeiro, Silvio, dizer e deixar muito claro, hipótese algumas defender grileiro. Não vamos defender quem invade terra pública, quem comete crime ambiental. Ao contrário, talvez alguns desinformados possam achar que nós estamos querendo agora dar legalidade àqueles que cometeram o crime. É o contrário, porque
quando você faz a regularização fundiária, você dá o título de propriedade àquele cidadão que está sob a posse dela. O próximo passo dele, para poder produzir e comercializar a sua produção, é fazer a regularização ambiental, é fazer o cadastro ambiental rural, apresentar ao órgão público estadual ou federal a carta de apresentação da sua propriedade, as imagens, e a partir daí tem que fazer as suas regularizações e compensações. Então é um projeto, primeiramente, combate o crime ambiental, regulariza a propriedade na forma da lei, não vai ser incentivador de grilagem, ao contrário, porque nós vamos manter o marco temporal, porque um dos questionamentos nesse projeto era, olha, se avançar o marco temporal de 2018 para 2012, por exemplo, 4 anos à frente, dá um sinal para o mercado, para os grileiros, fala assim, olha, vamos continuar invadindo, porque lá na frente o Congresso de novo muda o marco temporal mais para frente. Então nós não vamos. Os benefícios da lei vão ser mantidos em 2008. Então o que será alterado? Nós vamos, primeiro, dar prioridades à regularização de pequenas e médias propriedades, com lei que já é regulamentada, mas vamos oferecer ao órgão de regularização, no caso o INCRA, que use os algoritmos, que use as tecnologias, as imagens de satélite. Hoje, com altíssima resolução, nós podemos verificar diariamente, com delay de um dia, se está plantando, se está colhendo, qual atividade, anexando a isso a comprovação de notas fiscais, de compra de insumo ou de venda de produção, nós vamos poder identificar em áreas que não tem conflito se realmente aquele homem ou mulher do campo estão lá trabalhando e exercendo a sua função. Então é usar as tecnologias, simplificar a legislação, deixar de ser um país burocrata, uma legislação burocrata, cartorial, que precisa do carimbo, da presença. Não, se todas as empresas de iniciativa privada usam essas ferramentas de tecnologia, por que o poder público não pode usar? Então é nesse sentido que nós estamos em vias de fato de finalizar o relatório, já foi lido na Comissão de Meio Ambiente e Agricultura aqui do Senado. Devemos fazer um pequeno complemento de voto em acordo com todas as bancadas para que isso possa ir a plenário e nós oferecermos ao Brasil e aos pequenos e médios produtores a opção de regularizar sua propriedade, de ter dignidade, ter o título de propriedade e produzir com segurança e respeito às leis. Esse projeto já tramitou na Câmara? Ele já tramitou na Câmara, o 2633. Aqui foi apensado o 510, que eu sou relator dos dois, o 510 de 2021. Ele sofreu alterações aqui, mas numa conversa com a Câmara dos Deputados, ele votando no Senado, ele deve voltar para a Câmara dos Deputados e daí sim ir para a sanção presidencial. E o senhor mencionou no começo da sua resposta que, evidentemente, esse projeto não tem o objetivo de regularizar a grilagem de terra. Pelo contrário, grande parte dessas pessoas que não têm títulos, principalmente ali do Mato Grosso para cima, na Amazônia, foram incentivadas e convidadas pelos governos ao longo de décadas a se assentar por lá, não é? Silvio, eu cheguei em Mato Grosso há quase 40 anos atrás, saí de uma pequena propriedade de café no norte do Paraná, um pequeno sítio, com meu pai, minha mãe e meus irmãos, o que eu chamo de reforma agrária da cama. A família vai crescendo e a terra pequena, você precisa de um sonho de uma terrinha um pouquinho maior. Cheguei em Mato Grosso num assentamento de reforma agrária, onde hoje é o município de Lucas do Rio Verde, um município de agroindústria forte, de produção estabilizada, de inclusão social, um IDH, um dos melhores IDHs do Brasil, melhor IDH do estado de Mato Grosso, que é fruto de uma reforma agrária que deu certo, com título de propriedade. Então, eu vivi na pele e sei exatamente o dano que faz a quem é vocacionado a produzir e não ter o título de propriedade. Então, em hipótese alguma, eu que senti na pele o que é a falta, aí iria apoiar em qualquer projeto de lei que fosse favorecer bandidos, grileiros de terra, mas sim apoio ao pequeno e médio produtor rural que precisa do título de propriedade para poder, por exemplo, chegar num banco na época do custeio e ele sabe quando vai chover, ele sabe as técnicas, consegue, ele fala assim, eu preciso de um custeio, chega lá, quero financiar a minha lavoura do ano que vem. Assim, tem o título da propriedade? Não tem. Ah, então o senhor volta só quando o senhor tiver o título da propriedade. E muitas pessoas passam por isso. É frustrante. É muito e nós precisamos corrigir isso. Senador Carlos Fávaro, outra importante iniciativa sua aqui no Congresso foi trabalhar pela aprovação, agora recentemente, dos recursos para a chamada equalização do Plano Safra. Né? Nós estamos falando ainda nesse setor. É dinheiro para financiar justamente pequenos e médios agricultores, como o senhor mencionou, nesse esforço de produção. Qual é o total desses recursos? Como é que está sendo essa liberação? O PLN1, que foi relator na Comissão Mista do Orçamento e depois no plenário do Congresso Nacional, abriu um espaço orçamentário para o governo na ordem de 2,5 bilhões de reais, sendo que disso, 860 milhões de reais aproximadamente,
seriam destinados para a equalização das taxas de juros da agricultura familiar e da pequena e média propriedade. Isso é possível com esses 860 milhões de equalização para subsidiar a taxa de juros. Nós atingimos um volume de financiamento na ordem de 25 bilhões de reais. Veja bem, Silvio, neste momento, com a inflação galopante, o preço dos alimentos disparando, o cidadão brasileiro saindo da pandemia, muitos ainda desempregados, não tendo a segurança alimentar. Se nós não tivermos política pública de incentivo à produção, manter as taxas de juros minimamente equalizadas, os produtores não vão pegar recursos tão caros e produzir mais barato. Então, equalizar a taxa de juros é a certeza também, além de fortalecer a nossa agropecuária, que é tão importante para o resultado da economia brasileira, é fortalecer o combate à inflação. Por isso, esses 25 bilhões já estão à disposição dos pequenos e médios produtores. Eles são ainda finalizando o Plano Safra 2021-2022 e temos que aqui continuar trabalhando nesta casa para que nós apoiarmos um novo Plano Safra 2022-2023 para combater a inflação e continuar gerando emprego e oportunidades no campo. O senhor mesmo mencionou, o senhor com a sua família, a família do seu pai, foi para um assentamento, né, de reforma agrária no Mato Grosso, e o senhor sabe que os pequenos proprietários no Brasil, a agricultura familiar é muito forte no Brasil. O senhor tem visitado muitas cidades e se encontrado com essas pessoas, com esses produtores da Alta Floresta, Colíder, Itiquira. É importante para o senhor estar presente nessas comunidades, sem dúvida. Eu digo que a gente não pode, a partir do mandato, esquecer as nossas origens, perder o contato pessoal para pegar as demandas lá, as dificuldades, que ainda, porque na eleição, Silvio, eu tenho dito pelas minhas andanças no estado de Mato Grosso, a gente consegue o voto a partir do momento que toca o coração das pessoas, no sentido de que gera esperança de que o seu representante venha trabalhar, quer seja no executivo ou no legislativo, para melhorar a vida das pessoas. Então, na medida que você toca e gera essa esperança, eles buscam um anseio de continuar tendo contato, de dar informação. E se a gente não perder essa conectividade, a chance de acertar é maior aqui, porque sempre vai estar trabalhando, todo dia tem matérias a ser deliberadas, pautas importantes acontecendo, mas se você não estiver conectado com quem te trouxe para cá, você perde a função daquele voto que recebeu de confiança do cidadão. Por isso faço questão de continuar visitando feiras, visitando pequenas propriedades, visitando a vocação do povo da terra, que é quem me trouxe para cá. E também tem trabalhado aqui também com recursos para levar máquinas, implementos para equipamentos. Acho que muitos criticam hoje, inclusive, o tal dito RP9, que não tem nada de secreto, né? Eu acho que é uma nova modalidade de nós podermos, conectados com a ponta, ter um pedaço do orçamento que é totalmente transparente. A primeira coisa que nós queremos fazer é divulgar nas nossas redes sociais, contar aos nossos eleitores, nós cidadãos conseguimos aqui em Brasília liberar um recurso para esse equipamento, para essa máquina, para esse estado, para esse posto de saúde, enfim, conseguir ter um orçamento mais participativo para quem vive dia a dia ao lado do cidadão e fazer os recursos aqui de Brasília chegar lá no cidadão e melhorar a sua vida. Então, eu tenho procurado investir muito nisso, os recursos consigo liberar aqui, para que nós possamos cumprir essa função, de estar mais perto, dar a resposta, sendo legislativo, mas dar mais uma resposta até de executivo, conseguindo entregar máquinas, equipamentos, entregar recursos para a construção de escola, de asfalto, de pontes, e ajudar o executivo a cumprir a função de melhorar a vida das pessoas. É um trabalho municipalista que o senhor faz aqui. Gosto muito de estar ao lado dos prefeitos, vereadores, secretários, porque é lá que moram as pessoas. É lá que precisa do poder público. Como disse, voltando no começo da minha história, quando fui do Paraná para o Mato Grosso, um sonho de uma vida melhor, como já disse aqui, a desilusão começa a acontecer logo após. Aquela euforia da chegada de um lugar novo, quase 40 anos atrás, a desilusão começa a acontecer pela ausência do poder público. Falta uma estrada, falta uma ponte, falta um posto de saúde, falta uma escola. E isso criou pessoas resilientes, resistentes, e que enfrentaram e continuaram e fizeram daquele um lugar melhor para se viver. E agora, que graças a Deus fomos muito abençoados e é um lugar maravilhoso para se viver, eu não posso me dar por confortável, né, e ficar numa zona de conforto, falar assim, deu certo a minha vida, da minha família, de quem veio para cá, para Lucas do Rio Verde. Tem todos os outros municípios que ainda estão na expectativa de um lugar melhor para se viver. Está fazendo isso, buscando levar recursos, me dá muito prazer de saber que fazer um Mato Grosso para todos os mato-grossenses, com oportunidade para todos.
Senador Carlos Fávaro, a política mato-grossense, e isso não é uma exceção, é a regra no Brasil praticamente, ela é amplamente dominada pelos homens. Né? Na Câmara Federal são 7 deputados e uma deputada apenas, na Assembleia Legislativa uma mulher entre 25 deputados estaduais, na Câmara Municipal da capital Cuiabá são 3 mulheres entre 26 vereadores. Aqui no Senado não temos senadoras no Mato Grosso e o senhor, claro, não é muito confortável com essa situação. O senhor não se conforma muito com isso não, né, senador? Tanto que o senhor apresentou uma emenda constitucional promulgada agora em abril desse ano, estabelecendo novas regras para incentivar a participação feminina na política. Conta pra gente como são essas regras. Exatamente isso. Lembrar que há 100 anos atrás as mulheres não tinham direito de votar. Aí a primeira conquista foi poder votar. Depois ter o direito de ser votada. E depois disso ainda conseguir ter os seus espaços na política. Não é admissível a mulher que tem tantas jornadas, que consegue tocar o lar, tocar as suas atividades do dia a dia, ser empresária, ser servidoras públicas, conseguir conciliar todas as jornadas, são grandes representantes e ter pouco espaço na política. Eu fico muito feliz em ter, num período curto de mandato ainda, tem tantos parlamentares que vêm aqui, talvez ficam anos com mandatos, e não consegue ter a aprovação de uma emenda à Constituição. Eu tive a graça, a satisfação, o apoio dos colegas, a bênção divina, de conseguir ter esse desejo de colocar lá, efetivamente, na Constituição, recursos dos fundos eleitorais, dos tempos de televisão, da participação das mulheres, para que efetivamente nós vamos tirar esse gap, essa diferença tão brutal de termos poucas representantes. Essa emenda foi já promulgada, vai trazer recursos, tempo de televisão, vai trazer mais inserção de fato, para acabar com a candidatura laranja de mulheres, para que nós tenhamos cada vez mais mulheres na política. Se não bastasse só isso também, a minha primeira suplente é uma mulher, Margarete Puzetti, que deve também, fruto deste trabalho que quero fazer de incentivar as mulheres na política, vou me licenciar para que ela assuma, para que ela cumpra um período aqui no Senado Federal, com suas demandas, com o seu trabalho, mostrar à população mato-grossense brasileira que as mulheres são tão competentes e devem participar ativamente da política. Verdade, senador, verdade. Essas regras vão ser aplicadas já nessa eleição, não, né? Não, porque como tem que respeitar a anualidade, e ela foi aprovada aqui no Senado ainda o ano passado, mas foi para a Câmara e com todo respeito ao nosso sistema bicameral e ao tempo de maturação do projeto lá, ele só foi aprovado agora em 2022, lá na Câmara dos Deputados. Portanto, ele só entra em vigor no ano que vem. Mas não significa que não está surtindo efeito. É natural, normal acontecer eleições suplementares e pode acontecer em 2023 e essas regras vão estar valendo. Já vão estar valendo, é verdade, é verdade. Senador, vamos falar de educação um pouquinho. Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para ajudar a educação básica nos municípios. O senhor também tem atuado muito na busca de recursos para o Estado do Mato Grosso e para os seus municípios nesse sentido. São verbas que podem ajudar na construção de mais escolas, por exemplo. Campinópolis recebeu R$600 mil do FNDE para construir uma creche. Então, conta para a gente como tem sido esse seu trabalho aí de obtenção de recursos para os municípios para ajudar na educação básica. Olha, Silvio, a educação, pode ser clichê isso, mas é o que pode transformar a vida das pessoas. Como estava dizendo, o Médio Norte mato-grossense, que tem uma agropecuária muito desenvolvida e com agroindústria hoje muito fortalecida, nós temos o desemprego funcional. Nós temos uma alta demanda de mão de obra qualificada. Isso se faz pela educação. Então, investir na educação, investir na capacitação das pessoas, investir na criança, no jovem, é ter a certeza que nós não vamos viver em bolhas de prosperidade, que a riqueza permeia pela população. Lá na nossa região, nesse Médio Norte, nós temos uma grande cadeia de indústrias produtoras de etanol a partir do milho, né? E faltava engenheiros da área de produção de etanol que não tinha sido formado no estado de Mato Grosso. E eu assisti num programa de televisão, uma jovenzinha de 20 e poucos anos, agradecendo a oportunidade que o Mato Grosso estava fazendo para ela, porque no estado dela, o estado de São Paulo, já saturado esse mercado de trabalho, diante de tantos profissionais que se formam, e lá uma indústria da cana-de-açúcar muito forte, tá? Né? Então ela era de Piracicaba, ali da Exalc, formada, e viu a oportunidade de emprego lá em Mato Grosso. É uma matéria muito legal, muito bonita, mas eu fiquei me questionando, por que um filho do Mato Grossense não está fazendo essa faculdade e ocupando esse posto de trabalho? Nós temos que mudar essa realidade. São bem-vindos os paulistas, mineiros, Goiás, gaúchos, que vêm para Mato Grosso, como eu também fui um migrante.
Claro, mas a gente tem que preparar Mato Grosso também para um novo ciclo de desenvolvimento e o Mato Grosso para os mato-grossenses. Por isso eu faço tanta questão de levar recursos para a educação, trabalhar pela educação dos mato-grossenses. Porque sem educação não se chega em lugar nenhum. Não vamos ter prosperidade e não vamos sair das bolhas de prosperidade. Alguns bem-sucedidos e outros vendo a riqueza passar para cá e para lá e ele não vê como ele vai atingir aquela riqueza, melhorar a sua vida. É a educação que vai dar essa oportunidade. Especialmente no Mato Grosso, né, que é um estado rico, com produção muito intensa, muito forte, exportador, tecnificada, qualificada, e quando você vê muitas pessoas ainda sem a qualificação profissional necessária para se inserir nessa carreira. Exatamente. Hoje, você pode ver um operador de máquinas, hoje, de tratores, não dá para falar mais que é tratorista, não. As máquinas são... tem um componente de bordo de equipamentos eletrônicos, georreferenciado em satélite, todo monitorado, que muito difícil um analfabeto ou semi-analfabeto ser operador dessa máquina. Vai ter o 5G daqui a pouco. Exatamente, totalmente conectado com o mundo e conectado com as tecnologias mais avançadas. Precisa de gente qualificada. E hoje um operador desse, Silvio, ganha 5, 6, 10 mil reais por mês. Ele já não é mais um tratorista, ele já não precisa andar com uma caixa de ferramenta, com um martelo, com um alicate, não. Os mecânicos de hoje vão lá com equipamentos eletrônicos, rastreiam a máquina, descobrem onde está com defeito, trocam um chip, trocam um componente elétrico e a máquina volta a funcionar. A qualificação e esse mercado de trabalho é bem remunerado e nós temos que levar isso de oportunidade para as pessoas. Senador Carlos Fávaro, o senhor defende o uso de aviões agrícolas para ajudar a combater os incêndios. O senhor tem até um projeto que já foi aprovado no Senado, também já foi aprovado, mas depende, como outros, de ratificação pela Câmara dos Deputados. Né? Como isso pode ajudar a controlar os incêndios que acontecem, aliás, com alguma frequência na região de Mato Grosso e até mesmo no Pantanal? No Pantanal. O que me inspirou a apresentar esse projeto de lei foi exatamente há 2 anos atrás, quando nós vimos cenas lamentáveis de ver aquele patrimônio mundial que é o Pantanal, com todo aquele ecossistema queimando em chamas. E aqui deixar muito claro, não é o pantaneiro que quis pôr fogo, nós temos que tirar essa má impressão de que tacaram fogo. Foi um acidente, fruto talvez até de uma boa gestão desse ativo ambiental, que são de todos os brasileiros, em especial do pantaneiro que lá mora. E nós fomos fazer uma visita lá, inclusive o Senado fez uma audiência pública lá e viu cenas lamentáveis de animais morrendo, queimados, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros voluntários tratando esses animais. E eu, quando cheguei lá em um determinado ponto, em um hotel fazenda que tinha lá, uma base com um aeroporto, 2 aviões do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso operando e outros dois voluntários de produtores, voluntários trabalhando lá, tentando fazer o combate a incêndio, mas 4 era muito pouco diante daquela imensidão de fogo e de terreno. E aí descobri que não tem uma regulamentação que possa dar garantia para que o poder público contrate aeronaves abundantemente. Nós temos a 2ª maior frota de aviões agrícolas do mundo, que nesse período de seca, que é onde tem as queimadas, estão parados porque não tem lavoura plantada. Então você ainda gera oportunidade de emprego para pilotos, mecânicos, abastecedores, ativa a economia e faz um grande serviço ambiental, dando a oportunidade de rapidamente poder público municipal, estadual e até federal contratar esses aviões que estão parados e vir fazer frente aos incêndios. Imagine, se tiver aqueles 4, nós tivéssemos 30, 40, 50 aeronaves voando, certamente os impactos ambientais serão menores. Não dispensa o uso do homem, não dispensa o uso dos brigadistas, não dispensa as técnicas de combate a incêndio, mas ajuda muito, é muito mais rápido e não ficar com o gato pingado, 1 ou 2 aviões tentando combater incêndio, enxugando gelo. Esse projeto já foi aprovado aqui no Senado Federal, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, faltando a plenária, e eu quero crer que ele vote lá e se torne, então, uma lei para que nós possamos dar ao poder público a oportunidade, como o mundo inteiro tem, o mundo de aeronaves privadas servirem à população, servirem ao poder público no combate a incêndios florestais. E essas contratações vão se dar possivelmente em caráter emergencial. Emergencial, né? Por isso, então, dá segurança jurídica para poder fazer, né? Porque você sabe, o processo de contratação é burocrático, rigoroso, e tem que ser também. Nós temos que ter respeito ao dinheiro público, mas temos que dar a emergência necessária no momento de incêndio florestal, como acontece. Senador Carlos Fávaro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa.
Uma honra, viu, estar aqui com você mais uma vez. Eu lembro que a primeira vez que nós fizemos a participação do programa ainda era virtual, né? Sim. E hoje poder estar aqui no estúdio junto com você, com toda a equipe, é uma honra falar com a população brasileira através da TV Senado e estar prestando conta do nosso trabalho como parlamentar. Muito obrigado, senador. E eu agradeço também a você que nos acompanhou. Lembrando que essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nosso site, senado.leg.br/TV, em nosso canal do YouTube ou em podcast, nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Assunto de Estado.